Graça e paz do Senhor Jesus, gravando hoje Jeremias capítulo 51, a continuação de tudo que Deus decretou de juízo contra a Babilônia. Como eu falei para vocês ontem, no capítulo de ontem, se a gente reunir tudo que ele falou das outras nações, a Babilônia daria o dobro de reunião de tudo que ele decretou contra a Babilônia. Só esse capítulo aqui que nós vamos ver hoje, Jeremias 51, são 63 versículos. É um dos mais longos de Jeremias, dedicado exclusivamente à Babilônia. E como eu já falei ontem, representa o mundo. Assim diz o Senhor. Então, mais uma vez nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Quem vai falar aqui? Eu? Não. Quem vai falar aqui é o Senhor. Então, atenta, coloca seus ouvidos para ouvir essa palavra, porque ela é santa, ela é curadora, ela é perfeita e ela é muito eficaz em tudo aquilo que ela faz. Eu aqui sou uma mera condutora da palavra. Não sou eu que trago novidades, não sou eu que falo, é apenas a palavra de Deus. Como diria minha amiga, minha irmã, a pastora Cleidinha, nós somos só a torneira, mas a água é o Senhor. E para que serve uma torneira se não tiver água? Não serve para nada, né? Utilidade zero. Então, eu aqui como condutora, simplesmente como reprodutora, vou só reproduzir aquilo que o Senhor falou com relação à Babilônia através do profeta Jeremias. E ele diz assim, diz o Senhor: eis que eu levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. Sabe aquele vento que vem e que sopra? Que a palavra de Deus fala que o vento sopra aonde ele quer. Você não sabe de onde ele vem. Assim é o vento destruidor que o Senhor determinou para aqueles que se levantam contra ele. Babilônia representa o mundo e o mundo é contra a palavra do Senhor. Eu enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão, despejarão sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco e contra o que se exalta na sua couraça. E não perdoe seus jovens, destruir a todo o exército. Sabe quem é o Senhor vai poupar? Aqueles que se levantam contra ele? Ninguém será poupado. Ai de você, se você for contra o Senhor, se você tentar lutar contra o exército que o Senhor levantou nessa terra, contra aqueles que ele escolheu, que ele separou e que ele determinou que fizessem, que fosse seu povo, que fosse o povo santo dele. Ele diz: os mortos caíram na terra dos caldeus e atravessados nas ruas. Por quê? Porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus. Sabe o que acontece, irmão? Ele não te abandona. Pode parecer que você está no meio de uma guerra, mas o Senhor não abandona os seus. Do Senhor dos exércitos, e ainda que a terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel, ainda que a culpa esteja lá, latente em você, dizendo: eu tenho culpa, Senhor, como que eu posso crer que o Senhor vai me livrar? Como se eu estou cheio de culpas? E o Senhor diz: ainda que você esteja cheio de culpas, você não será abandonado pelo seu Deus. Aleluia! Esse Deus é lindo, hein? Esse Deus, ele é muito lindo. Ele diz: foge da Babilônia, foge do meio da Babilônia. Você está no mundo, irmão? Foge dele. Corre milhas desse mundão bravo aí que está aí fora. Porque livre cada um a sua alma. Você quer livrar a sua alma? Então foge do mundo. Foge da Babilônia, foge, vai para o meio, ele vai para pertinho do povo de Deus. Existe um povo de Deus nessa terra.
vai se achegar a eles, achegue-se a eles e deixa a Babilônia, deixa elas, sai do meio dela, diz o Senhor. Ele diz assim: e não vos destruais na sua maldade, não se deixa levar pela maldade do mundo, não se deixe destruir pela maldade do mundo, não se deixe contaminar pela maldade do mundo. Foge o mais longe que você puder do mundo, fica afastado, fica ali consagrado ao Senhor o máximo que você puder, o máximo de tempo possível que você conseguir, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. A recompensa do mundo vai chegar, viu? E ela não vai ser nada agradável. Ela vai ser como esse capítulo aqui, ó, cheio de dor, cheio de tragédia, cheio de morte, cheio de ruído, de tristeza, choro, lamentação. Assim será. No momento, ele diz, no instante, ó, vai ser assim, ó, como vai ser a volta do Senhor Jesus. É no instante, é no abrir e fechar de olhos, e diz: caiu a Babilônia, ficou arruinada, lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Queríamos curar Babilônia, o Senhor tentou curar a Babilônia, o Senhor tentou avisar, o Senhor tentou avisar todos esses que estão na Babilônia, que estão no mundo, mas ele diz, porém, ela não sarou, e não sarou porque não quis. Deixa, vamos cada um para sua terra, porque seu juízo é chegado até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. Vai chegar um momento em que o pecado dessa terra será tão grande, será tão devastador, será tão disseminado por todos os lados, que o Senhor não vai ter como suportar. Ele vai ter que trazer juízo, ele vai ter que trazer condenação sobre esse povo, porque vai chegar até os céus, a multidão dos pecados vai chegar até os céus. Aguça as flechas, prepara os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque como eu falei para você, quem veio contra a Babilônia? Os medo-persas, o rei Ciro da Pérsia e era a Média e a Pérsia, que vinham do norte e que trouxeram essa desgraça para a Babilônia, porque o seu intento é contra a Babilônia, é para destruir, porque essa é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai no estandarte, sabe? Levanta uma bandeira aí sobre os muros da Babilônia, reforça a guarda, coloca a sentinela, prepara as ciladas, porque como o Senhor intentou, assim ele fez, como que tinha falado contra os moradores da Babilônia. Ó tu que habita sobre muitas águas, porque a Babilônia ficava sobre o rio Eufrates e o rio Tigres. Então, hoje está difícil gravar, muita tosse. Que habita sobre muitas águas, rica de tesouros, é chegado ao teu fim. A medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo: ainda que eu te enchi de homens, como de lagarta, contudo, levantarei uma gritaria contra ti. Ele fez a terra com seu poder, ordenou o mundo com a sua sabedoria, estendeu os céus com seu entendimento. Deus fez tudo isso sozinho. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus. Quando Deus fala, o mar ruge, ele se levanta, ele faz subir vapores no fim da terra, ele faz relâmpagos com a chuva, tira o vento dos seus tesouros. Embrutecida todo homem no seu conhecimento, envergonha-se todo artífice de imagens de escultura, porque a sua imagem de fundição é uma mentira. Nelas não há espírito. Sabe aquela imagem que não anda, que não cheira, que não fala, que não ouve, que não vê? Ai daqueles que confiam nela, diz o Senhor. Vaidade são obras de engano, diz o Senhor. No tempo da sua visitação, perecerão. Não é semelhante a estes, a porção de Jacó, não. É muito diferente. A porção de Jacó, que somos nós, os escolhidos, os eleitos de Deus, o Israel de Deus. Nós não somos assim, porque ele é o que formou tudo. Israel é a tribo da sua herança, o Senhor dos Exércitos é o seu nome.
Aleluia. Tu és meu machado de batalha, minhas armas de guerra, e por meio de ti, ele está falando do rei Ciro, hein? Por meio de você, meu martelo, eu despedaçarei as nações, e por ti eu destruirei os reis. E agora, como se o bumbo estivesse suando, como se fosse uma batida de um martelo, num bumbo, ele diz, por meio de ti despedaçarei cavalo, cavaleiro, por meio de ti despedaçarei carro, e vai batendo, né? Por meio de ti despedaçarei homem, mulher, por meio de ti despedaçarei o velho, o moço, por meio de ti despedaçarei o jovem, a virgem, por meio de ti despedaçarei o pastor, seu rebanho, por meio de ti despedaçarei o velho, por meio de ti despedaçarei o lavrador na sua junta, por meio de ti despedaçarei os capitães, os seus magistrados, e pagarei a Babilônia e a todos os seus moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram a Sião. Aos vossos olhos, diz o Senhor, vocês vão ver isso. Vocês vão ver o julgamento dessa terra. Todos aqueles que afrontaram o Senhor, que não quiseram segui-lo, que não quiseram obedecê-lo, que não quiseram dar ouvidos à sua voz, serão destruídos num abrir e piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destrói toda a terra, e estenderei a minha mão contra ti. E te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de queima. Não tomarão de ti pedra para esquina. Não vai servir para nada, nem para uma pedra fazer um suporte, nem pedra para fundamento, porque você vai se tornar uma assolação perpétua, diz o Senhor. Não vai servir para nada. Arvorai no estandarte, tocai a buzina entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararat, de Mine, de Askenaz, ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos, preparai contra ela as nações, os reis da Média, seus capitães, todos os seus magistrados, e toda a terra do seu domínio. Não vai ser pequena a destruição não, porque essa mesma destruição que Deus está profetizando, Jeremias profetizando contra a Babilônia, é o que vai acontecer também nos últimos dias. E nós sabemos disso. E nós temos essa certeza de que isso daqui é uma profecia que aconteceu, mas é também um prenúncio do que vai acontecer ao mundo e àqueles que não obedecem, não seguem e não querem servir ao Senhor. Os poderosos da Babilônia pararam de pelejar, ficaram nas fortalezas, a sua força acabou, tornaram-se como mulheres, incendiaram suas moradas, foram quebrados os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, a notícia vai correr assim, um vai passar para o outro, um mensageiro vai falar para o outro mensageiro, anunciando ao rei da Babilônia que a sua cidade está tomada por todos os lados. A mesma coisa que vai acontecer com Jerusalém, quando ela ficar cercada de exército por todos os lados, e quando o Senhor virá num carro de guerra e vai destruir todos que intentarem contra o seu povo. É a mesma coisa que vai acontecer. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a filha da Babilônia é como uma eira no tempo da debulha, ainda um pouco e o tempo da cega virá. Sabe, tá amadurecendo ainda, tá crescendo ainda, mas o tempo de ser da colheita tá chegando. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, devorou-me, colocou-me de lado, fez de mim um vaso vazio, como um chacal ele me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas, lançou-me fora. A violência que se fez a minha carne, venha sobre a Babilônia. Sabe todo o mal que o rei da Babilônia fez ao povo de Israel? Agora vai voltar para eles. Dirá uma moradora de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, dirá Jerusalém. Tudo aquilo que você fez contra mim vai vir em dobro contra você. Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu pleitearei a tua causa e tomarei vingança por ti, secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. Babilônia se tornará um montão, uma morada de chacais, espanto, assobio sem que haja quem nela habite. Vai ficar vazio, não vai sobrar nada, não vai ter habitante. Juntamente rugirão como filhos dos leões,
bramarão como filhotes dos leões. Estando eles excitados, eu darei a eles uma bebida, e eu vou embriagá-los, para que andem contentes, saltando, porém dormirão um sono perpétuo, e não acordarão, diz o Senhor. Olha o que o Senhor vai fazer, né? Eles vão estar todos felizes, embriagados, festejando, e de repente, sono eterno, embriaguez. Estão todos alegres pelo vinho, né? De repente, não acorda. Fá-los eis descer como cordeiro para a matança, como carneiros e bodes. Como foi tomada Sesaque e apanhada de surpresa, a glória de toda a terra. Sesaque era uma cidade imensa, conhecida da Babilônia. Como se tornou Babilônia um objeto de espanto entre as nações. Sabe quando você olha e fala, nossa, essa era aquela nação que assombrava todo mundo, a mais poderosa do planeta? Essa agora virou cinza, virou pó, virou nada. Está todo mundo destruído, desfalecido? É isso que aconteceu? É isso que vai acontecer. Suas cidades tornaram desolação, terra seca, deserto, terra que ninguém habita, nem passa por ela, filho de homem. E castigarei a Bel. Bel era o rei, era um deus da Babilônia. Ele diz, eu castigarei Bel em Babilônia, tirarei da sua boca o que tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro da Babilônia caiu. Você se sente seguro sem o Senhor? Você se sente cercado por um muro seguro? Saiba que num instante tudo pode ruir na sua vida, viu? Sai do meio dela, povo meu. Olha Deus falando para você, sai do meio dela, povo meu. Sai daí, sai correndo do mundo. Livre cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. Livra a sua alma, o Senhor está dizendo. Sai da Babilônia, sai desse mundo, corre para o Senhor. E para que porventura não se enterneça vosso coração e não temais pelo rumor que se ouviu na terra, porque virá num ano um rumor, e depois no outro rumor, haverá violência na terra, dominador contra dominador. Sabe aquele final do mundo? Nação contra nação e reino contra reino? É isso que ele está dizendo. Portanto, eis que vem dias em que farei juízo sobre as imagens de escultura da Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, todos os seus mortos cairão no meio dela. E o céu e tudo que neles há jubilarão. Vão se alegrar os céus sobre a Babilônia, porque do norte virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair mortos os que eram de Israel, assim também cairão mortos os da Babilônia. Mesma paga. Vós que escapaste da espada, ide, vai embora, não pare. De longe lembrai-vos do Senhor, e suba a Jerusalém a vossa mente. Se você conseguiu escapar do mundo, se você conseguiu escapar da Babilônia, você olha de longe aqueles que ficaram lá no mundo, tenha misericórdia deles e olhe para Jerusalém. Aleluia! Direis, envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio, vergonha cobriu nosso rosto, porque vieram estrangeiros contra os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis-vem dias, diz o Senhor, que trarei juízo sobre suas imagens de escultura. Novamente as imagens de escultura, gemerão os feridos em toda a terra. Ainda que a Babilônia se elevasse até o céu, ainda que ela fizesse um muro que fosse até o céu, e ainda que se fortificasse, porque as fortificações da Babilônia, os muros eram de 4 metros de largura. Dava para andar de cavalo, a grossura dos muros da Babilônia. E a altura eram enormes. Podia-se andar em cima dos muros, cavalgando, aproximadamente 4 metros de largura de muro. Então eles se sentiam fortificados, né? Fortalecidos, poderosos. Ele diz, todavia de mim virão destruidores sobre ela, diz o Senhor. Da Babilônia se ouve um clamor de grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor destruiu Babilônia e fez nela perecer a sua grande voz. Quando suas ondas bramam como muitas águas, é emitido o ruído da sua voz, porque o destruidor vem sobre ela, sobre a Babilônia, e os seus poderosos serão presos.
já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, o Deus das recompensas, sabe aquilo que Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras? Certamente lhe retribuirá. E embriagarei os seus príncipes, seus sábios, seus capitães, seu magistrado. Sempre quando Deus fala de embriaguez, de embriagar as pessoas, ele está falando de coisas ruins. Eu vou embriagá-los para destruí-los, viu? Embriaguez não é bom em sentido nenhum, nem na Bíblia e nem fora da Bíblia. Aleluia? Diz assim: seus largos muros serão totalmente derrubados. Acabei de falar da largura deles. Suas altas portas abrasadas pelo fogo. Trabalharão os povos em vão e as nações no fogo, e eles se cansarão. A palavra de Jeremias, profeta, ele mandou através do Seraías. O Seraías era o camareiro. E ele mandou que o Seraías fosse lá. Ele fez essas palavras, colocou no rolo e falou para o Seraías: você vai lá e você escreve num livro, eu já escrevi no livro todo o mal que eu vou trazer sobre a Babilônia, você vai ler, quando você chegar lá, você vai ler todas essas palavras. Depois que você lê, você amarra o livro, coloca uma pedra e lança esse livro no meio do rio Eufrates. E você vai dizer: assim como esse livro afundou, assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão. E até aqui são as palavras de Jeremias. É muito trágico. Esse fim da Babilônia vai ser atirado, e essas palavras foram jogadas, atiradas, e Seraías fez isso. Leu e atirou aquelas palavras no rio. Aleluia! Que nós não sejamos encontrados na Babilônia. Que nós não sejamos encontrados lá. Esse é o meu desejo para você hoje. Esse é o meu conselho para você hoje. Sai da Babilônia. Sai do mundo e corre para o Senhor. Corre enquanto há tempo, porque a desgraça virá. Certamente virá e será repentina. Não vai dar tempo de você pensar em se arrepender, porque será tarde demais. Mas ainda há tempo. Volte-se para o Senhor hoje. Amém? Um abraço, Cristo Jesus.